Está falando da Ricardo Corrêa, sou da Ramper e eu preparei um conteúdo para transmitir sobre Predictable Revenue aqui no Brasil, Receita Previsível, que é uma teoria que nasceu a partir do livro do Aaron Ross. Nós aqui na Ramper somos grandes disseminadores do conceito no Brasil. A gente implanta tanto no nosso dia a dia, na nossa realidade de empresa, quanto para os nossos clientes. Inclusive, o Aaron Ross vai estar no Brasil nos dias 15 e 16, tem uma agenda de eventos. Eu vou estar em um deles fazendo uma transmissão de um painel sobre receita previsível aplicado aqui no Brasil, que vai ser bem legal. Então, quem tiver interesse, tiver por São Paulo nessa data e que tiver interesse em participar, pode falar comigo depois. Ao final eu vou transmitir meus contatos, mas acredito que todo mundo já tem contato comigo. Falando um pouco sobre mim, eu sou um profissional da área de marketing e vendas, eu trabalho com isso há 11 anos, sempre trabalhei na indústria de tecnologia, comecei lá em 2016 trabalhando em uma revenda de software que representava algumas marcas de softwares estrangeiros aqui no Brasil. Foi uma grandíssima escola para mim, primeiro contato com áreas de vendas, de marketing, geração de negócios, parcerias internacionais, enfim. Depois fui para a Aurum ser head de marketing, implantei processos de inbound marketing, outbound marketing e inside sales. Trabalhei lá durante 2 anos, construí algo realmente grandioso lá junto com o pessoal da Aurum, que deu tão certo que eu saí de lá para abrir a minha própria consultoria. Então, em 2012, eu fundei a Saiteína, que é uma empresa de marketing especializada em tecnologia, onde a gente implantou novamente aí projetos de inbound, outbound e inside sales em quase 200 empresas, sendo que a grande maioria dessas empresas de tecnologia. Há pouco mais de um ano a gente começou a desenvolver o Ramper, muito em função da nossa dor, né? A gente teve 2015 um ano difícil para todos no mercado, tanto para os nossos clientes quanto para nós enquanto empresa, e ali a gente decidiu que a gente precisava desenvolver algo mais do que o tradicional que estava sendo feito ali entre inbound, investimentos em AdWords pelos nossos clientes, e aí como o mercado estava muito hostil, nos forçou a ser criativos. A gente começou a fazer alguns laboratórios de LinkedIn e cold email para nós, porque a gente precisava repor os clientes que não estavam aguentando manter a relação com a gente, estavam indo embora. A gente precisava criar uma máquina para gerar novos clientes para a gente, quanto para também atender as expectativas dos nossos clientes. A gente começou a gerar resultado nesse trabalho de outbound, mas a gente percebeu que era um trabalho que não escalava, por isso a gente resolveu desenvolver um software. Na época eu tinha acabado de ler o Predictable Revenue e estava muito encantado e com um sentimento de que o Predictable Revenue viria para o Brasil como uma onda muito forte, assim como veio 1 ano e meio depois. Hoje o livro está aqui no Brasil como Receita Previsível, e a gente tem conversado diariamente aí com empresas que implantam ou que têm interesse em implantar e enxergam na gente aqui na Ramper um software para sustentar, né, o trabalho, principalmente ancorado aí na geração de leads via outbound. Um pouquinho mais adiante eu vou falar mais sobre o Ramper. E aí eu quero começar a parte de conteúdo já falando um pouco sobre a capa do Predictable Revenue. A versão brasileira do livro ela é diferente, mas a versão americana ela tem esse gráfico que tem um gap aqui, né? Eu queria discutir justamente um pouco em cima desse gap, que é o seguinte: a maioria das empresas, né, principalmente B2B, elas atravessam o ponto A, né, muito apoiadas em um crescimento orgânico, um crescimento baseado no relacionamento dos fundadores da empresa com o mercado, nas indicações que os primeiros clientes geram. Então você tem aquilo que a gente chama de crescimento orgânico. A empresa ela ainda não precisa dominar marketing e vendas para crescer, porque o crescimento ele acontece, ele é fruto de um bom serviço prestado para o mercado.
mas quando a empresa atinge um determinado ponto de crescimento e ela vem aqui para o ponto B, ela precisa começar a dominar novas disciplinas, ela precisa começar a gerar demanda de uma maneira mais consistente, ela precisa estruturar um time de vendas, estruturar canais de marketing, que são disciplinas que os fundadores eles não estavam acostumados, né, a lidar. E o que acontece com a grande maioria das empresas é que essa empresa ela entra aqui nesse gap de picos e vales de receita, né? Quem nunca vivenciou isso ou não conhece uma empresa B2B que está sempre entre altos e baixos, né? Na medida que ela enche o pipeline dela, ela vende bem, aí ela começa a atender os clientes que ela vendeu, para de vender para novos, e isso fica causando picos e vales. E aí vem o Predictable Revenue amarrando uma série de disciplinas que já estão aí no mercado há um bom tempo, como criar uma máquina de geração de leads, estruturar o time comercial em cima de processos para que as empresas elas consigam atingir um ponto de sustentação aqui e de previsibilidade e de escala na geração de negócios e efetivação de novas vendas que possibilite ela atravessar esse abismo que existe no ponto B e crescer de maneira sustentável e previsível. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui. E a base para ter receita previsível numa empresa é trabalhar uma geração de leads previsível. E eu vou explicar de uma maneira muito simples por que eu digo isso, né? Como é que a gente define meta, né, em uma empresa B2B? Pegando um funilzinho muito simples. Então, digamos que a minha empresa ela tem como meta para crescer efetivar 10 novas vendas por mês, né? E aí eu considerando o meu histórico do meu fluxo comercial aqui, eu sei que para efetivar 10 vendas, eu preciso ter 20 oportunidades na rua, né? Por quê? Porque quando eu olho para o meu histórico, eu que cada 2 oportunidades que entram aqui, ou cada 2 propostas que eu faço para cliente, o meu fecho. Então essa é a minha conversão. E para eu chegar em 20 oportunidades, ou para fazer 20 propostas para clientes, eu preciso gerar 100 leads, né? Então isso torna muito racional o processo de que se eu preciso de produzir na última ponta 10 novos clientes, eu preciso inserir na entrada do meu funil 100. Então eu já tenho as medidas que eu vou precisar conforme eu precisar escalar as minhas vendas. Então, qual que é o cenário se eu precisar de 11, de 12, de 15? Qual que é o cenário se eu precisar dobrar o meu número de vendas? Eu já sei, baseado nas minhas taxas de conversão históricas, quanto que eu preciso trazer na entrada do funil. É claro que a matemática ela não é tão simples, eu não vou ter oportunidade de aprofundar tanto nessa parte de definição de metas, cada um tem uma realidade, suas próprias taxas de conversão, e uma coisa que a gente precisa considerar também é que na medida que a gente escala nosso número, as taxas de conversão elas podem e tendem a cair. Então, se eu aumentar em 10 vezes o meu número aqui nas vendas, talvez eu precise aumentar bem mais do que 10 vezes aqui na boca de entrada de leads. Porque na medida que eu gero mais leads, eu posso gerar leads com uma qualidade inferior, ou até mesmo o volume que passa a ser processado no meu fluxo de vendas pode derrubar um pouco as minhas taxas de conversão aqui ao longo do processo. E quando a gente fala de geração de leads, principalmente para uma empresa B2B, que é isso que possibilita a empresa ter escala e gerar previsibilidade, o que a gente mapeou ao longo de todos esses anos operando no mercado B2B é que a geração de leads ele é o maior gargalo no crescimento das empresas B2B. E mais, que marketing digital está aí, existem vários canais, Google AdWords, Facebook Ads, conteúdo, mas a grande maioria das empresas B2B que a gente conversa, que a gente conhece, só fazer isso não é suficiente, né? O sonho de todo empresário é criar uma máquina reativa ali, que você sabe que você coloca grana e os clientes vêm, né? Mas a realidade ela é um pouco mais dura que isso, né? No fundo, a grande maioria das empresas B2B, elas precisam continuar prospectando. E quando a gente fala em prospecção,
causa até um certo desconforto em muita gente, né? Porque o trabalho de prospecção, poxa, ele é doloroso, ele é uma parte da área de vendas que ninguém gosta de fazer. Muita gente já investiu em ter time de prospecção e se frustrou, não conseguiu gerar resultado, só teve custo, não conseguia medir performance de equipe, enfim, uma série de problemas que a gente vai explorar. E principalmente em função de nos últimos anos o marketing digital ter se fortalecido muito, o inbound e tudo, pintou-se um cenário sobre prospecção de que ir atrás de cliente errado é intrusivo, mas no fundo as empresas B2B é inerente ao negócio precisar prospectar, principalmente empresas B2B que têm um ciclo de venda mais complexo, que vendem para empresas um pouco maiores, com um ticket um pouco maior, né? Essa empresa ela precisa prospectar. E o erro de prospecção, o problema de prospecção não está no ato de ir atrás do cliente, e sim na forma de como isso veio sendo feito até aqui, né? Então, eu quero mostrar por que existe tanta dor no processo de prospecção, né? Como que é uma estrutura de vendas tradicional que prospecta. Então, a gente gerou uma matriz onde a gente tem nesse eixo o volume das atividades e no eixo horizontal o valor das atividades. E a gente desenhou um processozinho de vendas considerando cada etapa de um funil mais padrão de vendas. Então, o time de vendas que precisa prospectar, ele vai começar fazendo um trabalho de construção de lista. Então, grande parte do tempo dos vendedores é desperdiçado ali, fazendo list building, caçando contato no Google, em listas de associações, pegando contato no LinkedIn, jogando numa planilha e ligando na empresa para tentar descobrir qual que é o e-mail de um responsável, enfim, só fazendo uma construção, para depois começar a fazer a abordagem. Na grande maioria dos casos, a abordagem via cold call. Então, uma vez que eu tenho a lista pronta, eu começo a ligar ali para tentar falar com um responsável, com um decisor, para só então eu começar a trabalhar em atividades que têm um pouco mais de valor, ou seja, depois que eu conseguir fazer a conexão com alguém que toma decisão dentro de uma empresa, é que eu vou começar a qualificar, aplicar um spin, um bunt, enfim, alguma técnica de qualificação. Para avançar isso para realmente uma oportunidade onde eu vou apresentar minha solução, vou mapear melhor as necessidades do meu cliente, para só então eu conseguir colocar uma proposta e entrar numa negociação para finalmente eu realizar uma venda. E aqui na Ramper, antes de começar a desenvolver o produto, a gente suspeitava que essa dor era grande. Mas a gente foi a fundo, a gente foi entrevistar as empresas B2B que a gente conhecia no mercado e a gente mapeou que, em média, as empresas precisam fazer 500 abordagens aqui no começo do funil para realizar uma única venda. E que isso representa 60% do tempo da área de vendas fazendo atividades de baixo valor, né? A maior parte do tempo dos vendedores indo embora aqui, aonde nem se fala em venda ainda, onde a probabilidade de vender ainda é muito baixa e sobrando pouco tempo para o vendedor desempenhar o papel dele nas etapas a seguir do processo. Então a gente foi mais fundo, né? E tanto na teoria do Predictable Revenue, quanto a gente constatou conversando com clientes mesmo, indo mais fundo nessa dor, por que um vendedor ele não tem que prospectar? Primeiro, porque vender e prospectar são papéis diferentes. Eu vou explorar um pouco mais isso adiante, mas um dos pontos altos do livro Predictable Revenue é que a equipe de vendas ela tem que ser especializada, né? Não existe mais aquilo de ter um único vendedor que pega o lead, faz a prospecção, gera o lead, qualifica, depois visita, negocia, fecha e depois atende o cliente, até mesmo depois do cliente ser ativo na empresa. E vender e prospectar, então, são papéis muito diferentes. O vendedor, normalmente, ele é um cara que custa caro para ficar prospectando, para perder o tempo nobre dele fazendo aquelas etapas muito iniciais. E outro ponto é que o vendedor não gosta de prospectar, né? O bom vendedor é aquele cara que gosta de apresentar solução, gosta de dar show no cliente, de negociar, de fazer o fit entre a necessidade do cliente e da solução, né? Tem aquele papel consultivo.
E quando você coloca um cara desse para prospectar, muito provavelmente ele vai fazer cara feia, né? O vendedor que prospecta, ele esquece o pipeline. Por quê? Na medida que ele está olhando para as atividades do começo do processo, ele está de costas para as outras atividades, ele está de costas para o pipeline dele, né? E quando ele começa a prospectar para gerar pipeline, ele para de atender os clientes que estão no pipeline. Quando ele enche o pipeline dele, ele começa a dar atenção para o pipeline e para de prospectar. Então, isso causa pico e vale tanto na receita da empresa quanto na própria gestão de pipeline do vendedor. E erros comuns que são cometidos nas áreas de vendas de empresas B2B. Pensar que quanto mais vendedores, mais vendas. Então, a gente olha ali e fala, poxa, eu preciso fazer 10 vendas por mês. E eu tenho um vendedor. O que eu faço para dobrar? Poxa, coloco 2 vendedores. Né? Esse é o mindset errado. Na verdade, antes de colocando gente, a gente tem que garantir que no nosso pipeline vai processar o volume de negócio suficiente. A gente só coloca mais um vendedor quando o vendedor que a gente já tem está transbordando o negócio. Colocar um vendedor antes de ter negócios para ele atender é colocar mão de obra ociosa, é aumentar custo à toa da área de vendas. Né? Outro erro é medir performance da área de vendas meramente por atividade, porque a área de vendas ela não é uma área operacional. O vendedor ele não produz mais resultado se ele ligar 10 vezes mais. Pode existir uma correlação sim do volume de atividades com o volume de vendas, mas se o vendedor ele entrega boas taxas de conversão e ele processa o número que ele precisa para vender, ele está cumprindo com o papel dele, independente de... Você pode ter uma pessoa na área de vendas que precisa fazer o dobro das atividades do que a outra pessoa para chegar no mesmo número. Então é um erro você pautar a tua área de vendas em cima de atividades, cobrar vendedor só por atividade, e sim cobrar por taxa, olhar para a tua área de vendas por taxas de eficiência. Né? Outro erro é ficar só reativo em vendas. É aquilo que eu falei, todo mundo adoraria ter um denominador que fala assim, eu coloco R$1.000 aqui nesse canal e produzo o quanto eu preciso. Se eu dobrar, eu dobro o meu resultado. Mas a grande verdade é que não dá para ficar só esperando o telefone tocar. Principalmente quando a gente vive cenários de altos e baixos, como a gente vem enfrentando aqui na nossa economia nos últimos anos. Outro erro é colocar ligação de telefone cedo demais. Embora a nossa tese seja muito ancorada no cold calling 2.0, que é a teoria do predictable revenue para geração de leads, a gente não descarta que deva existir ligação ao longo do processo comercial, muito pelo contrário. Mas assim, será que vale mesmo a pena ligar para pegar o e-mail de uma pessoa? Será que o primeiro contato que eu vou fazer com um decisor dentro de uma empresa, ele deve ser por telefone? Quando eu me coloco no sapato de um diretor de uma empresa, eu gosto quando fazem cold call para mim. Então, poxa, tem tecnologias disponíveis aí para poupar tempo do vendedor em ficar fazendo cold call e engajar mais o lead para que as ligações sejam aplicadas nos estágios mais avançados, né? Outro erro comum é não focar no mercado. Tanto no Predictable Revenue quanto no livro Hipercrescimento, né, em português Hipercrescimento, lá fora é From Impossible to Inevitable, também do Aaron Ross, fala muito sobre você focar um nicho de mercado, medir a tua penetração naquele nicho, focar um tipo de cliente onde você é bom, onde você ganha dinheiro, e eu também vou explicar um pouco sobre definição de perfil de cliente ideal um pouquinho mais adiante. E por fim, não definir meta. Parece extremamente óbvio, mas a gente conversa com muito empresário, muito gestor de vendas e caras que não trabalham com meta, porque se a equipe não consegue cumprir metas, os gestores perdem estímulos em determinar meta. E se a empresa não tem meta, ela não sabe onde ela quer chegar. Como que ela vai fazer um número ou cobrar um número da equipe se nem os gestores têm claro? E definir meta não é simplesmente colocar um número que um diretor sonhou com aquele número e botar a galera para correr atrás, mas sim estruturar todo um processo baseado em taxas de conversão e baseado em capacidade de gerar leads e de fechar vendas para realmente colocar uma
uma meta palpável para a equipe. Entrando um pouco nos pontos altos do livro, né? Definição de PCI, abreviei, perfil de cliente ideal, lá fora Ideal Customer Profile. Como que a gente define o nosso perfil de cliente ideal segundo o livro Predictable Revenue? Então, o Aaron Ross ele criou aqui uma matriz onde no eixo vertical eu tenho meu potencial de receita, ou seja, quanto mais para cima, mais dinheiro eu ganho com aquele meu cliente, seja pelo tempo que o cliente permanece comigo, seja por quão boa é a minha solução para ele e o que me reduz o meu custo operacional em atender aquele cliente. Trocando em miúdos, é o cliente que me dá dinheiro, é o cliente que dá saúde para a minha empresa. Nem todo cliente é bom para a empresa e a gente sabe bem disso. E aqui, no eixo horizontal, é onde eu tenho maior probabilidade de ganhar negócios. Ou seja, quando eu olho um segmento de cliente que eu mais ganho negócio, que eu visito aquele cliente, eu faço uma demonstração para ele, eu negocio proposta e é tiro certo. Sempre que cai um cliente desse na minha esteira, dá em negócio, porque a gente é bom nisso, porque nesse mercado a competição é mais baixa, então a gente tem uma probabilidade grande, né? Então, quanto mais para cima e mais para a direita, melhor é o teu perfil de cliente ideal. Quem não tem essa resposta na ponta da língua, pode olhar para a própria carteira de cliente, fazer esse exercício, recapitular. Quem tem time de Customer Success, que é o time de Customer Success, normalmente tem essa resposta na ponta da língua. Que é o cliente bom, que a gente atende bem, que não dá trabalho, que dá rentabilidade para a empresa. Enfim, é o cara que vai estar aqui. E como que a gente define, né? Quais são os critérios para a gente definir perfil de cliente ideal? Então, indústrias, né? Segmentos de mercado, em alguns casos até empresas, principalmente quem trabalha com account-based, que trabalha com um número mais restrito de empresas, sabe quais são as empresas que ela tem que atacar, os times funcionais, então quais departamentos, né? Que a gente tem que penetrar para vender e quem são os influenciadores lá dentro. Então, assim, tentando trocar isso, eu até fiz um corte aqui, coloquei LinkedIn, porque esses filtros a gente consegue fazer só usando usando critérios do próprio LinkedIn. Então eu consigo filtrar por setor, né, por segmento de mercado, eu consigo filtrar por empresa, eu consigo filtrar por departamento ou por área dentro da empresa, e eu consigo filtrar por nível hierárquico, né? Então, por exemplo, o meu foco é o diretor de TI de empresa farmacêutica. Poxa, eu consigo endereçar esses contatos via LinkedIn. E daqui para baixo, quais são os problemas de negócio e o fit do cliente. É muito importante ter esses pontos também definidos para conseguir endereçar bem, né, a dor do cliente seja na hora de prospectar, na hora de negociar, enfim. Segundo ponto alto, como endereçar esse mercado? No livro Predictable Revenue, ele separa em 3 tipos de leads, né? Os spears, os seeds e os nets. São termos que, traduzindo, são os leads que a gente consegue pescar com lança, que é basicamente o lead outbound, é aquele cara que, assim, eu sei quem é o meu perfil de cliente. Então, assim, eu não vou ficar só fazendo campanha massiva para trazer um cara que eu já sei quem é ele. Eu vou ligar para esse cara, eu vou mandar um e-mail para ele, eu vou dar um jeito de endereçar com um approach mais direto. Então é o que ele chama de spears, né, ou de lança, que é venda baseada em outbound. Os seeds, que são os sementes, são aqueles que a gente consegue interferir menos, né? É o word of mouth, o boca a boca, é o que todo mundo deseja. A gente faz um bom trabalho, nossos clientes ficam felizes e eles indicam, mas a gente consegue interferir um pouco menos nisso, a gente não consegue colocar verba de marketing em cima disso. Isso é um conjunto de coisas funcionando pela nossa empresa para causar esse efeito. Então, é você ter um NPS bom com os teus clientes, é você ter, de repente, um programa de referral para os teus clientes terem vantagens para indicar para outros, mas que a gente não consegue interferir tão diretamente no resultado, a gente não consegue gerar
tanta previsibilidade. E os nets, né, que é pescar com rede, que são os leads de marketing. Em marketing digital, a gente joga a nossa rede, então a gente faz o material, coloca uma verba publicitária para divulgar aquele material, para atrair gente, mas é pescar com rede. Eu jogo a minha rede tentando trazer, por exemplo, diretores de TI. Mas quando eu puxo a minha rede, vem de tudo. Pode vir diretor de TI no meio, mas vem estagiário de marketing, vem consultor autônomo, vem cara que está desempregado, vem de tudo. Né? E a teoria Predictable Revenue está bastante ancorada em cima de outbound, que é onde eu consigo medir o meu tamanho do mercado e eu consigo atuar diretamente em ir atrás daqueles clientes. A gente aqui na Hamper define os tipos de lead de uma maneira um pouquinho mais dentro desse cenário onde a gente só separa entre lead inbound e outbound, né? A gente considera aqui os leads levantados de mão, que é o lead Tier 1, é o lead que está pronto para a área de vendas atender, é o lead que entra no nosso site pedindo orçamento, pedindo trial, enfim. Ele percorreu toda a jornada de compra sozinho e decidiu entrar em contato com a nossa empresa por conta própria. A boa notícia é que é um lead muito bom, que já está lá na frente no estágio comercial. A má notícia é que esse lead acaba rápido para todo mundo e a maioria dos negócios não consegue viver só de lead levantada de mão. Então a gente começa a descer para as próximas camadas, né? A próxima camada que eu considero é o lead inbound com score alto. Ele também é mais fácil de trabalhar, que é aquele lead que baixou o material da nossa empresa, percorreu a jornada de compra por conta própria, pulando de um material para outro e foi melhorando o score dele até que ele ficou no ponto certo da área de vendas contactar. De novo, a má notícia é que para muitas empresas é difícil trabalhar com inbound, você construir uma jornada de compra toda digital, demanda muito conhecimento, muito conteúdo e algumas empresas não vão tão bem com o inbound, e aí a gente vai para o outbound online. E a gente considera outbound online quando a gente trabalha em mercados onde os clientes eles são endereçáveis pela internet. Então, por exemplo, se o meu perfil de cliente ele está no LinkedIn ou ele está em alguma rede social, ele se torna um lead outbound online. Eu consigo endereçá-lo através de algum canal online. Agora, quando o meu mercado já é de um público offline, por exemplo, eu vendo para pequenas clínicas que estão fora de metrópoles, estão em cidades do interior dos estados. Poxa, é um público que você não encontra pessoal no LinkedIn, você tem, aí é offline, você vai ter que ter alguma estratégia de representante comercial na rua, visitando, ou de cold call, enfim, é um mercado muito mais difícil de endereçar. Eu deixo esse gráfico com as bolinhas simétricas aqui para ficar agradável visualmente, mas a grande verdade é que cada negócio, essas bolinhas representam um tamanho diferente. E na maioria dos negócios B2B, o outbound reina, é a maior bolinha. Então você tem uma levantada de mão fininha, o inbound muitas empresas nem têm e o outbound predominando. Vamos seguir. Como que eu devo abordar um prospect para despertar interesse, uma vez que eu entendi que outbound é o caminho para eu seguir, né? Primeira coisa, reforçando o que eu já falei, eliminar cold call nos estágios mais iniciais. Então, repensar, eu preciso ficar fazendo cold call para pegar e-mail de responsável de empresa ou será que já tem tecnologia que me ajuda com isso? E será que fazer cold call é a melhor maneira de abordar um decisor? Será que eu entro pela porta da frente naquela empresa quando eu faço um cold call com ela? Então, se o teu mercado ele é endereçável via outbound online, eu recomendo, e baseado no cold calling 2.0, repensar cold call nesses estágios muito iniciais. E fazer a abordagem via cold email ao invés de fazer cold call. E aí eu trouxe aqui uma técnica um pouco mais prática que a gente usa na Ramper e que a gente costuma passar para frente para os nossos clientes, que é trabalhar com cadência de e-mail, né? Quem trabalha com vendas sabe que não basta fazer um contato com o cliente e esperar que com uma única atividade ele já vai engajar, né? Vendedor tem que fazer muito follow-up, seja na etapa de prospecção, seja em qualquer etapa dos estágios comerciais. Então, está aqui um exemplo simples de cadência de e-mail que a gente recomenda seguir. Então,
eu mando um primeiro e-mail com o objetivo de gerar rapport com o cliente e abordador. Então, por exemplo, se eu estou abordando um gerente de TI de uma empresa de determinado segmento, eu sei disso, eu vou gerar rapport com ele. Eu vou falar, estou fazendo contato contigo porque você é gerente de TI da indústria farmacêutica e eu tenho falado com caras como você. E abordador, né? Você como gerente de TI da indústria farmacêutica, eu imagino que você está passando pela seguinte situação e pontuar algumas dores. E ter um call to action claro do que você espera com aquele contato quando você manda um e-mail para ele. O que você quer com ele? Que ele te responda no e-mail? Você quer agendar um Skype call ou fazer uma ligação de conexão rápida por telefone? Deixa claro no e-mail qual que é o próximo passo. Seguindo na cadência, mandar um segundo e-mail alguns dias depois fazendo um follow-up. Você não me respondeu ainda? Você recebeu o e-mail que eu te mandei? Eu estou querendo falar contigo. Depois, na cadência, alguns dias depois, um terceiro e-mail se posicionando como uma autoridade. Fala, olha, você não me respondeu ainda, mas deixa eu te explicar um pouco melhor quem sou eu. Eu sou o fulano de tal e a nossa missão aqui na empresa como eu trabalho é ajudar gestores de TI da indústria farmacêutica como você a atingirem esse objetivo aqui. Se você tiver sem tempo de falar comigo, dá uma olhada nesse case que eu separei para você e me fala quando que eu posso te ligar para a gente bater um papo rápido em cima disso, né? E por fim, um quarto e-mail que a gente chama de break-up, que é um e-mail feito para finalizar a relação, né? Como aquele cara não respondeu até ali, fala, olha, eu venho tentando fazer contato contigo, mas como você não me respondeu, eu imagino que você está sem tempo, então eu estou tirando você aqui do meu fluxo, esse é o último e-mail que eu te mando, e até pedir uma indicação. Por exemplo, eu estou tentando falar com você e como você não me respondeu, eu imagino que não é você que cuida dessa área. Se você puder me colocar em contato com o responsável, eu te agradeço. Então está aqui um exemplo de como abordar um contato via cold call fazendo ainda follow-up. E a gente percebe pelas nossas estatísticas e dos nossos clientes que o e-mail 2, que é o de follow-up, e o e-mail 4, que é o e-mail de break-up, são os que mais geram respostas. Então a gente vê a importância de fazer follow-up ao longo do processo. Então a nossa recomendação é conseguir automatizar esse processo de captura para construção de lista e abordagem, para reduzir aquele tempo de 60% para 10% do tempo, para que o time de venda se concentre em fazer as atividades que realmente têm valor, que normalmente eles desempenham dentro de um CRM. Né? Algumas dicas de cold email. Quanto mais curto e direto, melhor. Então nada daqueles e-mails cheios de parágrafo, não é para mandar uma carta para o cliente, né? Outra coisa, o foco não é vender. Cold email não é e-mail marketing. B2B não é varejo. Você não manda um e-mail esperando que o cara vai comprar alguma coisa. Você manda e-mail para estabelecer relação. E seguindo essa mesma linha, é 100% texto. É um e-mail pessoal, eu, Ricardo, falando com um prospect meu. Eu não vou mandar imagem, eu não vou mandar HTML, nada que remeta a algo promocional. Sempre enviar de uma conta pessoal, ou seja, se eu estou fazendo o approach, vai sair da minha conta, ricardo@hamper. Nada de mandar do newsletter, do marketing, . Ao longo de uma cadência de cold mail, passar credibilidade, principalmente uma credibilidade que gera rapport. Então, eu estou falando com escritórios de advocacia, eu vou mencionar sutilmente nos meus cold mails que eu tenho cases em escritórios de advocacia, porque eu passo credibilidade e gero rapport. E sempre ter um call to action muito claro. O que eu espero que é o próximo passo do meu relacionamento com aquele prospect. Um ponto altíssimo que eu comentei um pouquinho mais atrás, que é você separar vendas em estágios e especializar os profissionais que trabalham em cada estágio. Então, hoje, o desenho de um time de vendas, claro, não dá para generalizar, tá? Mas assim, na minha opinião, ficar o mais próximo possível de um desenho como esse, que você tem no pré-lead gerado, né? Quem gera lead ou é a área de marketing ou a área de prospecção. Em determinados casos, prospecção pode estar com o SDR, vai depender muito de operação para operação. Mas entre o lead gerado e uma oportunidade identificada, ainda não é o vendedor, não é o cara que fecha. Hoje existe a figura aí do SDR ou do pré-vendas,
né? No Predictable Revenue se fala muito sobre SDR, esse conceito de SDR, que é Sales Development Representative, ficou muito forte nos últimos 2 anos aí, em função principalmente do livro. Então, quem é responsável por pegar o lead e transformar um lead em uma oportunidade é o SDR. Seja um lead inbound, seja um lead outbound. E esse SDR ele vai trabalhar aplicando técnicas de spin selling, técnicas de qualificação como Bunch e outras existentes no mercado, para pegar aquele lead e identificar se aquele lead realmente tem necessidade, tem fit para que seja considerado uma oportunidade. Só então, quando uma oportunidade é gerada e é realmente identificada, é que isso vai para o colo de um closer, ou de um account executive, ou de um inside sales, de um field sales, enfim, quem é responsável por pegar a oportunidade, apresentar a solução, desenhar a solução junto com o cliente, estipular valores e fechar a venda. E depois de a venda fechada, não é recomendado que a venda fique no colo de quem fechou, porque você vai desconcentrar esse cara de fechar novos negócios e o vendedor ele vai se acostumar com os clientes que ele já tem. Venda fechada, cliente ativo, vira atribuição da área de Customer Success, que é um tema também relativamente novo, que se fortaleceu muito nos últimos anos, que é você ter pessoas de atendimento que atendem a carteira instalada e não deixar isso no colo dos vendedores. Então está aí falando de uma maneira muito simplificada e resumida, um desenho de um fluxo comercial que se assemelha muito com um fluxo de produção, né? E para se criar uma máquina de vendas é interessante olhar sobre essa perspectiva, né? Fica parecendo uma operação fabril, né? As coisas elas acontecem em estágios e eu consigo criar taxas para medir as passagens em cada etapa dessa. E qual que é a capacidade que cada profissional desse tem em carregar leads, oportunidades e clientes. E por fim, para fechar, eu falei um pouco do papel do SDR, né, aprofundando um pouco, uma vez que eu gero leads via inbound e leads via outbound, eu não estou trabalhando mais só no lead levantada de mão, eu vou ter que trabalhar com qualificação, eu preciso amadurecer o meu lead antes de passar do SDR para o closer. E está aqui uma teoria mais simplificada, que inclusive é mencionada no Predictable Revenue, que é um Bunch com fit, né? Bunch, para quem não conhece, é B de budget, que traduzindo é orçamento, A de authority, autoridade, N de needs, de necessidade, T de timing, que eu não traduzi, eu mantive a palavra timing, e F de fit. Então, quando eu recebo um lead, quando eu pego um lead via prospecção, seja porque eu prospectei um lead da minha carteira inbound, ou porque eu fiz um lead totalmente outbound, eu vou ter que fazer a conexão com ele por telefone e aplicar um processo de qualificação antes de passar ele para vendas. Então, eu preciso fazer perguntas, estabelecer um diálogo que me possibilite enxergar se aquele lead tem orçamento para fazer a aquisição do que a minha empresa vende, se a pessoa que eu estou conversando ela é uma autoridade lá dentro, ou seja, ela tem poder para decidir, ou se ela vai precisar envolver mais gente no processo, se ele realmente tem a necessidade do que eu ofereço para eu não fazer uma venda para quem não precisava e isso ser cancelado lá na frente. Se o timing do cliente é certo, muito comum para quem vende para a empresa maior, fala, ó, nós vamos adotar a solução X, mas vai ser só no segundo semestre de 2018. Ou nós vamos contratar sua solução, mas antes eu preciso contratar algumas pessoas que vão ficar responsáveis por isso. Enfim, questões de timing e também de fit. E o fit está diretamente ligado ao Ideal Customer Profile. Muito importante estabelecer Ideal Customer Profile e vender para essas empresas. Né? Não vender para clientes de baixo fit ou SDR, não passar para vendas clientes de baixo fit para não atrapalhar no fluxo. Vender para um cliente de baixo fit significa dar churn ou dar cancelamento mais para frente, o que é ruim para a empresa como um todo. E agora eu vou entrar na segunda parte do webinar, que é mostrar como que o Rumper, que é a nossa solução, pode ajudar. Então tá aí a nossa proposta de valor do Rumper.
é ajudar empresas B2B a gerarem mais leads via outbound, sem sobrecarregar a equipe comercial com atividades operacionais ligadas à prospecção. E eu quero mostrar na prática como que isso funciona. Bom, então eu estou aqui, eu saí da apresentação e vim aqui para o LinkedIn. Eu vou procurar ser breve, até para não tomar muito tempo com a apresentação de produto, que não é esse o propósito. Eu vou fazer um filtro aqui, considerando um target gerente de TI, que foi o que eu usei bastante no meu exemplo, né? Então eu vou filtrar aqui gerente de TI. Coloquei minimamente uma pesquisa um pouquinho mais avançada, né? Eu coloquei title, que é um comando para eu trazer cargo, né? Eu quero cargo gerente de TI, né? Aí eu vou filtrar, aqui na localidade eu vou filtrar Brasil, e eu vou seguir naquele exemplo do farmacêutico que eu havia usado durante o PowerPoint. Então eu vou filtrar aqui por setor indústria farmacêutica. Bacana, então até esse ponto eu usei o próprio LinkedIn apenas, né, para fazer os filtros que eu quero. Eu usei 3 variáveis, cargo, localidade e setor. E a partir de agora eu vou começar a trabalhar em cima do Rumper. Então esse botão capturar ele não existe por padrão na interface do LinkedIn, porque a partir de agora é a minha solução trabalhando. Ele só aparece para mim porque eu tenho a extensão instalada. Nós da Rumper desenvolvemos uma extensão de Chrome que entende a interface do LinkedIn e me viabiliza capturar essas informações. Eu vou criar uma listinha aqui chamada Webinar para me possibilitar capturar os contatos, e aí a partir de agora eu vou começar a alimentar a minha lista. Então eu escolho os contatos que me interessam e clico em capturar. Olha, se o sujeito me interessa, bacana, capturar. Eu posso tanto capturar aqui pela tela de pesquisa, onde eu tenho uma agilidade bem grande. Eu tenho praticamente uma lista onde eu consigo ir avançando e clicando e puxando as pessoas, como eu posso capturar por dentro do perfil da pessoa, do Rumper, para que eu consiga capturar contatos do LinkedIn. Agora eu vou partir para o software. Pra para onde eu consigo ministrar meus contatos. Vocês estão me ouvindo? Pode confirmar no chat se estão me ouvindo, por favor?
Oi, tô de volta. Estão me ouvindo? Pode confirmar? Bah, desculpa. Alguém pode me dizer se a parte de LinkedIn que eu mostrei estava transmitindo ou se já estava travado? Tá, vou fazer rapidinho então a parte de captura de contato, é, só para a gente conseguir avançar. Vamos lá. Obrigado aí pelas respostas, tá? Então, o que eu tinha feito, é, eu filtrei aqui pelo cargo gerente de TI e eu usando só filtros normais. Meu LinkedIn não é premium nem nada, né? Eu filtrei por Brasil e filtrei pela indústria farmacêutica. Vou compartilhar aqui, só um segundo. A minha tela ainda não apareceu para vocês? Aparentemente já está aparecendo, né? Eu estou vendo aqui, beleza, tá bom. Então eu estou usando filtros do LinkedIn aqui para eu conseguir endereçar quem é, digamos que gerente de TI é o meu perfil de cliente ideal. Então eu cruzei três variáveis aqui do LinkedIn: cargo, local e setor, para chegar no público que me interessa, e eu vou usar o Hamper para capturar. Né? Eu consigo capturar um contato tanto a partir aqui da tela de pesquisa quanto por dentro do perfil da pessoa. Basta eu clicar em capturar e eu consigo executar trabalho de inteligência comercial, eu consigo capturar algumas centenas de contatos em poucos minutos usando a extensão de Chrome do Hamper. Né? Eu não sei se estava claro na hora que eu mostrei, mas eu consigo fazer essas capturas porque eu estou com a extensão do Hamper instalado no meu computador. Essa funcionalidade que eu mostrei para vocês, ela é uma das funcionalidades do Hamper, é a parte de construção de listas no LinkedIn. Mas o Hamper, no Hamper, toda a parte de software, onde eu consigo administrar os meus contatos, executar minhas campanhas, gerenciar minhas métricas e tudo mais. Então eu venho aqui na minha área de contatos, eu tenho bastante contato porque eu uso essa conta para fazer bastante demonstração e eu vou filtrar por essa lista que eu comecei a construir agora durante o webinar. Então eu venho aqui nessa lista webinar que eu criei agora, tem 6 contatos que eu capturei. Descoberta do e-mail corporativo dessa pessoa. Então, daqui a alguns minutos, vai ter um robô do Hamper que vai pegar esse lote de contatos aqui e fazer a descoberta do e-mail corporativo de cada um deles. Eu consigo tanto trabalhar contatos que eu capaz, porque eu tenho uma base represada lá no meu CRM de empresas que negociaram comigo, mas que não fizeram negócio do último ano, por exemplo, eu posso importar essa base aqui para dentro do Ramper. Tá? Um ponto alto do Ramper é que ele trabalha integrado à caixa de e-mail do profissional de vendas. Então, eu posso vir aqui e escolher qual que é o provedor de e-mail que eu uso e fazer
estão me ouvindo? Tá, bacana. Bom, eu vou tocar adiante. Então, eu estava explicando, o Hamper ele trabalha integrado à caixa de e-mail dos profissionais de vendas. E isso diferencia muito o Hamper de uma solução tradicional de e-mail marketing, né? O Hamper ele não pega e manda os e-mails de um servidor de e-mail marketing, um monte de e-mails de uma vez, que é o que acaba causando spam. O Hamper ele faz os envios de e-mail da nossa caixa de e-mail. E em função disso, a gente tem uma série de técnicas e de cuidados que a gente toma. Então o Hamper ele tem limite de envios diário, ele manda um e-mail por vez e gera intervalos entre um e-mail e outro, tudo para não levantar suspeita de spam, para garantir que o e-mail chegue no destinatário. E até em função de o Hamper fazer os envios de e-mail a partir da caixa de e-mail do doador, a maneira como eu vou trabalhar templates dentro do Hamper, ela é muito similar ao e-mail que eu trabalho, por exemplo, no meu Outlook ou no meu Gmail. Então, por exemplo, se eu fosse abordar pela Hamper, eu ia abordar assim, mais leads e eu consigo usar uma variável, por exemplo, de empresa. Então, eu troco mais leads na empresa X. E o Hamper ele tem essa inteligência. E aí eu coloco olá, nome, ele vai trocar isso daqui por olá, fulano. Tudo bem? E aí eu vou escrever a minha abordagem muito pautada em cima daquelas técnicas que eu falei durante o conteúdo do Predictable Revenue. Eu consigo ver como que esse e-mail vai chegar para o meu prospect com a minha assinatura, bonitinho. E o que é legal do Hamper é que a gente consegue trabalhar cadência de e-mail. Eu consigo automatizar não só o envio de um e-mail, mas eu consigo programar o Hamper para enviar já uma sequência de e-mails baseado no comportamento que o meu contato tem com a minha mensagem. É, Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu tive um problema de novo aqui, mas ok, acho que está rolando. Vamos lá. Então, depois que eu criei as minhas listas de contatos e as mensagens, eu consigo programar uma cadência. Então, eu vou passar rapidinho pela configuração de uma cadência. Eu vou dar o nome para ela de webinar. Eu vou relacionar ela à segmentação que eu quero mandar. Vou determinar a quantidade de envios por dia, eu vou destinar para aquela cadência e eu vou escolher a partir de qual usuário que eu vou mandar aqueles e-mails, tá? E aqui na tela seguinte eu vou programar minha régua de relacionamento automático com os meus prospects. Então eu vou programar aqui, eu vou mandar no dia 1, que é hoje, esse primeiro e-mail e eu já vou colocar na fila um segundo e-mail, que é um e-mail de follow-up, que vai só para quem não respondeu. Quem responde, o Hamper ele detecta a resposta e para de mandar e-mails automáticos, tá? Então ele vai só para quem não respondeu ainda o primeiro e-mail e eu posso escolher se eu quero que o Hamper mande isso como um encaminhamento em cima do e-mail anterior ou como um novo e-mail. Se eu marco encaminhamento, o Hamper ele pega o primeiro e-mail que mandou e manda o segundo em cima. E eu posso determinar um intervalo de dias entre um e-mail e outro. E aí eu consigo ir adicionando outras mensagens na minha esteira de e-mails e ir configurando da maneira que eu quero. E eu consigo criar uma cadência aqui com quantos e-mails eu quiser. Tá? E uma vez que eu configurei aqui a minha régua, eu avanço e salvo e o Hamper ele vai fazer os envios de e-mail para aquelas pessoas que eu selecionei com as mensagens que eu preparei previamente. Tá? O Hamper, como eu comentei, ele faz a detecção das respostas, né, do que a gente tem dos nossos prospects e traz aqui para dentro.
Por que isso? Porque eu quero conseguir classificar se aquele contato que me respondeu, se aquela resposta que eu tive, eu posso considerar aquilo um lead ou não. Então, isso daqui é um exemplo de resposta que o Hamper detectou e trouxe aqui para dentro, né? De uma prospecção real. Então, eu mandei um cold e-mail lá um pouco mais no começo do ano, o sujeito não respondeu para mim, depois de uns dias o Hamper mandou um follow-up automático e no follow-up essa pessoa me respondeu. E ele respondeu bem amigável, né? Então, assim, eu consegui estabelecer uma conversa com essa pessoa. Então eu venho aqui na minha resposta e marco ela como interesse. E como o meu Hamper ele já está integrado com o meu Pipedrive, e nós aqui na Hamper nós usamos o Pipedrive como CRM, ele já abre um pop-up perguntando se eu quero já mandar aquele lead para o Pipedrive. Se eu dou um OK aqui, ele já cria um novo contato, uma nova empresa e um novo negócio no meu Pipedrive. E a gente, além do Pipedrive, já está integrado com algumas das principais soluções aí de marketing digital e de CRM do mercado. Então, na minha conta ela está integrada com o Pipedrive já, mas a gente também integra com o Agendor, com o Nectar, com o Zorro e com o funil de vendas. Esse mês nós estamos terminando de integrar com o Salesforce e a gente deve ainda seguir integrando com mais alguns CRMs de mercado. Nós já integramos também com o Exact Sales, para quem usa essa solução na área de pré-vendas, para fazer qualificação de leads e tal. E a gente integra também com o RD Station, para empresas que trabalham com inbound marketing. Se quiser, por exemplo, transferir um contato do Hamper para ser nutrido lá no RD Station, também é possível fazer isso por aqui. E por fim, a gente tem também uma telinha de time, que é onde eu vejo aqui os meus dados, eles são meio bagunçados, porque a gente usa essa conta para fazer demo, mas eu consigo comparar a performance dos membros do meu time, né? Se a gente reparar, todas as telas do Hamper têm estatísticas. Para quê? Para que eu consiga medir, por exemplo, pelas pessoas da minha área de prospecção, pelas listas que eu abordo, pelos meus templates, pelas minhas cadências, enfim, a gente gera estatística de tudo, para que a gente consiga otimizar o nosso esforço de trabalho. Então, em resumo, o que o Hamper faz é viabilizar para o cliente endereçar, por exemplo, alguns milhares de prospects que estão lá no LinkedIn, ao invés de encontrar aquelas empresas lá e fazer cold call para aquelas pessoas e ficar meses trabalhando em cima daquilo, processar isso dentro de um fluxo inteligente de envios de e-mail que a gente consegue personalizar e automatizar e só transferir para o CRM, para a área de vendas atender aqueles leads que estão interessados em ter uma conversa com a nossa empresa. Todos os outros eu posso tomar outras decisões, eu posso deixar para abordar mais para frente, eu posso mandar para um fluxo de nutrição no inbound, mas o Hamper ele ajuda a poupar um tempo violento na área de vendas, fazendo prospecção, para ajudar a gerar previsibilidade e ganhar escala, né? Então, a gente tem alguns checkpoints de sucesso com os nossos clientes, onde no curto prazo a gente espera que o cliente consiga já logo nos primeiros meses já gerar leads a partir desse trabalho feito em cima do Hamper. No médio prazo, depois de alguns meses, já ter pipeline sendo produzido ali, vendas acontecendo, oriundas do trabalho feito no Hamper. E num último estágio mais avançado, a empresa ela conseguir ter previsibilidade sobre as vendas delas a partir de um trabalho feito em cima do Hamper. Então ela sabe que se a meta dela é vender 2 novos clientes por mês, ela precisa de 10 oportunidades, para isso ela precisa de 100 leads, e para chegar em 100 leads ela precisa abordar tantos mil contatos usando o Hamper. Tá? Então, sobre a nossa solução, isso. A gente tem 3 planos adequados para realidades diferentes de empresa. Quem tiver interesse em saber mais sobre os planos, pode me mandar um e-mail, ricardo@hamper.com.br, aqui depois do webinar. Eu posso compartilhar o link dos planos sem problema nenhum. Mas nossos planos começam em R$ 249 por mês, então a gente tem planos adaptados para a realidade desde uma pequena empresa
até uma empresa que tem área de prospecção com mais de 10 pessoas. Tá? Obrigado a todos aí pela participação, desculpa os problemas de conexão, eu vou agora esperar que vocês me mandem perguntas, eu vou abrir aqui a telinha do bate-papo que estava e vou olhar com atenção para cada uma das perguntas, então fiquem à vontade, eu vou parar de gravar a partir desse ponto e depois eu vou compartilhar esse vídeo com os presentes aqui.